Melhor dia, amada comunidade, família da fé. Aqui quem vos fala é a sua irmã na fé, embaixatriz Lígia Mara. Recebam este momento como um abraço que alcança cada coração aí onde você está. Que a sua mente encontre descanso agora. Que as preocupações diminuam o volume e que a presença de Deus ocupe o espaço interior com paz. Hoje, não nos reunimos apenas para ouvir palavras, mas para permitir que a palavra nos ouça por dentro. Pare neste momento para refletir o que o céu quer nos revelar. Este é um tempo de comunhão, de alinhamento, de aquietar a alma e lembrar quem somos em Deus. Sinta-se acolhido, sinta-se parte, sinta-se em família. Neste momento eu peço que você respire fundo, desacelere, abra o coração. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que não se vê. Vamos conversar sobre isso com simplicidade e profundidade? Fé é algo que acontece primeiro dentro, antes de aparecer fora. Ela nasce no coração, firmemente, e só depois se manifesta nas circunstâncias. Ouça, coração. Certeza do que se espera. É descansar por dentro, sabendo que Deus já está cuidando do que ainda não aconteceu. Convicção do que não se vê é ter segurança, mesmo quando os olhos ainda não têm provas. Isso muda a forma de viver. A pessoa que vive pela fé não é dominada pela ansiedade, não é guiada pelo medo, não toma decisões apenas pelo que está vendo. Ela confia no caráter de Deus
É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Viver de dentro para fora, firmados nessa certeza silenciosa, produzida e constante de que Deus está à frente. Vamos juntos? Na mesma fé, propósito, firmeza, mergulhar nesse entendimento e permitir que essa verdade fortaleça a nossa caminhada diária. Vamos juntos aprofundar este entendimento e permitir que esta verdade molde a nossa maneira de viver todos os dias? Vamos atualizar a nossa mente. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Este versículo é como uma chave que abre a porta de todo o capítulo. E também abre a nossa compreensão sobre como Deus deseja que vivamos. E aqui nós vamos revelar pelo poder e presença daquele que vive e reina em nós, o Espírito Santo, a revelar a sua vontade e ensinar o seu querer. O que é fé? Fé aqui não é emoção, não é pensamento positivo, não é desejo. Fé é confiança baseada no caráter de Deus. É saber quem Deus é, lembrar do que ele já fez e, por isso, descansar no que ele ainda fará. A fé nasce quando o coração decide confiar mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias ao redor. E o que é a certeza? Certeza é firmeza interior. É quando mesmo que tudo ao redor pareça instável, por dentro há estabilidade. A pessoa não está ansiosa, não está desesperada, porque é uma segurança silenciosa sustentando o coração. Essa certeza não vem do que vemos, vem de saber que Deus é fiel. E o que é esperar? Esperar, nesse versículo, não é ficar parado, é permanecer confiante enquanto o tempo passa. É continuar obedecendo, orando, caminhando, mesmo quando o resultado ainda não chegou. Esperar em Deus é manter o coração firme durante o processo. O que é a convicção? Convicção é uma certeza tão profunda que direciona decisões. A pessoa passa a agir baseada nessa segurança interior. Ela escolhe, decide, persevera, porque está convicta de que Deus está conduzindo. O que são fatos que não se veem? São realidades espirituais que existem antes que se tornarem visíveis. Antes de Noé ver a chuva, a palavra de Deus já era um fato. Antes de Abraão ver a terra,
A promessa já era um fato. Antes de Sara ver o filho, a fidelidade de Deus já era um fato. O invisível de Deus sempre precede o visível da nossa vida. Viver Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 hoje é confiar quando ainda não há sinais. É permanecer firme quando o tempo parece longo. Tomar decisões guiadas pela palavra. É descansar por dentro mesmo quando há lutas por fora. É viver sustentado por essa certeza interior de que Deus já está à frente do que ainda estamos esperando. Essa é a fé que guarda a mente, fortalece o coração e direciona a caminhada diária. Quando falamos de Hebreus capítulo 11, versículo 1, não estamos falando apenas de um conceito bíblico, estamos falando de uma realidade vivida. Esta palavra não ficou no papel. Ela gerou caminho, sustentou decisões, tomou uma história real. A fé, que é a certeza, não nasce quando tudo está pronto. Ela nasce antes. Ela nasce quando não há forma, quando ainda não há estrutura, quando ainda não há reconhecimento humano, mas a palavra já foi liberada. E quando a palavra é liberada, ela já é realidade no mundo espiritual. Muitos testemunhos que hoje existem, inclusive o que estamos vivendo agora, nasceram exatamente assim, não pela vista, não por segurança humana, mas por certeza interior. A fé nos levou a viver antes de ver, a confiar antes de tocar, a caminhar antes de compreender tudo. A fé que gera história. O que hoje se tornou o projeto, comunhão, aprendizado, vida compartilhada, já existia no coração de Deus. Não foi criado no tempo, foi revelado no tempo. Vivemos por essa palavra. Fomos alimentados por essa palavra. Fomos sustentados por essa palavra. E hoje estamos vivendo o que ela já dizia. Isso é Hebreus capítulo 11, versículo 1 em ação. A fé não cria do nada. Ela traz à existência aquilo que Deus já disse. Não era por vista, era por certeza. A vista muda, as circunstâncias oscilam, as emoções variam, mas a certeza que vem de Deus permanece, mesmo quando a mente não entendia tudo. O
coração permanecia em paz. Mesmo quando o caminho parecia longo, havia descanso interior, porque a presença dele se fazia presente na mente e no coração. Essa é a convicção dos fatos que não se veem. É saber sem precisar provar, é descansar sem precisar controlar, é esperar sem desistir. A fé nos mantém vivos. Hoje, estamos vivos por essa palavra, aprendendo por ela, crescendo por ela, sendo moldados por ela. Não seguimos uma ideia, seguimos uma presença viva. E essa presença nos ensina dia após dia que a fé não é algo distante, é um modo como vivemos, pensamos, escolhemos e perseveramos. É muito bom hoje estar aqui juntos, falando dessa fé que constrói, que sustenta, que gera vida. Porque este grande projeto do coração de Deus, amor eterno, palavra fé, não começou agora. Ele já existia. Estamos apenas confessando que já era verdade. Estamos apenas caminhando dentro daquilo que Deus já havia preparado. Vivemos pela fé e continuaremos vivendo. A fé não é usada apenas quando tudo está bem. Ela se torna ainda mais necessária quando surgem decisões difíceis, preocupações, planejamentos e desafios. Fé é a maneira como atravessamos esses momentos, confiando no caráter de Deus e alinhando o coração à vontade dele. Como usar a fé em momentos difíceis? Quando é preciso tomar decisões importantes. Ouça, coração, vamos aprender? Vamos crescer na graça e no conhecimento do Espírito de Deus que habita em nós? Ouça, ouça com propósito e pratique. Antes de decidir, a fé nos chama a aquietar a mente, buscar a direção de Deus, não agir por impulso ou medo. A decisão tomada pela fé não nasce da pressão, mas da confiança de que Deus guia os passos. Vamos praticar hoje. Qual é a prática para hoje? Orar, refletir na palavra e decidir com paz interior. Amém? Quando a preocupação tenta dominar a mente, o que podemos aprender com esta pergunta? Quando a preocupação tenta dominar a nossa mente. E o Espírito Santo de Deus nos revela dizendo: a preocupação vem do desejo de controlar o futuro. A fé descansa porque sabe que o futuro está nas mãos de Deus. E a prática para hoje é trocar pensamentos de ansiedade por lembranças da fidelidade de Deus. Amém? Quando é preciso planejar e organizar projetos, como é que podemos projetar pela fé? Projetar pela fé é apresentar os planos a Deus
pedir sabedoria, organizar com responsabilidade, confiar que Ele abrirá os caminhos certos. Fé não elimina o planejamento, fé orienta o planejamento. E quando tudo parece demorar? O Espírito Santo nos revela dizendo: a fé sustenta o coração no tempo da espera. Ele lembra que Deus trabalha enquanto esperamos. E a prática para hoje é permanecer constante, sem desistir no meio do processo. E quando surgem decisões, quando surgem desafios inesperados, como agir? A fé não pergunta primeiro por quê, mas como Deus vai me conduzir nisso. Ela trabalha, ela transforma obstáculos em oportunidade de confiança. E quando é preciso recomeçar? A fé permite levantar sem culpa e seguir adiante, confiando na graça de Deus. E o fundamento de tudo isso, a fé só é verdadeira quando está alinhada com a vontade de Deus. Não é confiar no que queremos que aconteça, mas confiar no que Deus sabe que é melhor para nós. É saber em quem temos crido. E aqui vamos aprender com alguns tópicos para aprendizado e trazer a atualização da mente e a permanência no aprendizado e a prática da fé que nos move e nos aperfeiçoa. Fé acalma a mente antes das decisões. Fé substitui a preocupação por confiança. Fé orienta planos e projetos. Fé sustenta durante a espera. Fé fortalece diante dos desafios. Fé permite recomeçar. Fé está alinhada com a vontade de Deus. Amém? Convido você agora neste momento, junto comigo, em espírito e em verdade, alinhado a esta palavra, confessar a nossa fé, a nossa permanência em Sua presença. Confiamos no caráter de Deus em todos os momentos. Nossas decisões, planos e caminhos estão alinhados à Sua vontade. Descansamos na certeza de que Ele conduz nossos passos, sustenta nosso coração. Você já sentiu que carrega uma dor que ninguém vê? Nós Já enfrenta.
Descansamos na certeza de que Ele conduz nossos passos, sustenta nosso coração e trabalha em nosso favor. Vivemos hoje pela fé, firmes na presença, firmes na esperança e seguros no cuidado do Senhor. Hoje, firmamos o coração na verdade de que a nossa vida é conduzida pela fé. Não caminhamos pelo que os olhos veem, mas pela certeza interior de que Deus é fiel em tudo o que promete. Confiamos no caráter do Senhor, acima das circunstâncias. Quando precisamos decidir, Ele nos guia. Quando a preocupação tenta ocupar a mente, Ele nos traz paz. Quando planejamos, submetemos tudo à Sua vontade. Quando esperamos, permanecemos firmes. Quando surgem desafios, lembramos que Ele já está à frente. Cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz em nós. Ela nos sustenta, nos ensina, nos corrige e nos fortalece. Vivemos alinhados com essa palavra, certos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escolhemos descansar na convicção do que ainda não vemos, porque sabemos em quem temos crido. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na presença constante do Senhor em nossa vida. Declaramos que nossa mente permanece firme, nosso coração confiante e nossos passos guiados por Deus. Vivemos hoje pela fé, sustentados pela graça, caminhando na certeza de que Ele conduz cada detalhe da nossa história. Amém. Glórias a Deus.